Quem não deve estar nada feliz nesse momento é o torcedor do Internacional, depois da eliminação no Gauchão na semifinal do Campeonato Estadual para o Caxias, mas mais lamentável, evidentemente, para o torcedor do Inter do que o resultado dentro de campo foi o que aconteceu depois da partida, aquelas cenas terríveis, lamentáveis, uma delas especialmente degradante, um negócio grotesco de um cara invadir o gramado com uma criança de colo para agredir um jogador do Caxias, sendo que depois ainda agride um cinegrafista da RBS TV, que é um profissional da afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul, e depois sai do gramado. A gente vai ter agora o Marinho Saldanha, repórter do All Sport, que tem atualizações com informação importante a respeito desse caso, para nos dar mais informações. Boa tarde, Marinho Saldanha. Primeiro, que a tua impressão de quem viu isso tudo e está acompanhando essa repercussão aí direto de Porto Alegre. Boa tarde, Razan. Boa tarde, PVC, todo mundo que está nos assistindo. Olha, é triste, é lamentável, é dolorido, enquanto amante do futebol, ter que falar desse tipo de coisa, né? É inaceitável o que aconteceu. Daí a gente ouve todo tipo de justificativa, né? Tem gente justificando que os jogadores do Caxias provocaram, aí os do Inter caíram na provocação, mas tá tudo errado, né? Tá tudo, principalmente esse torcedor sobre o qual a gente vai falar agora, que invadiu o campo com uma criança no colo, filha dele, para agredir um jogador do Caxias e depois ainda agrediu um cinegrafista e deixou o Beira-Rio, se perdeu na multidão, nem mesmo foi encaminhado ao juizado especial criminal, o GCRIM. Bom, esse torcedor está identificado pela polícia, ele está intimado, ele será ouvido na tarde de hoje. Ele já teve inquéritos abertos pela polícia e ele vai responder por duas situações. Inicialmente, no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre expor a criança que ele carregava nos braços, a filha dele, a uma situação de constrangimento e vexame. A pena, depois, é claro, que se tudo passar pelo Poder Judiciário, pode chegar a 2 anos de prisão. E ele também pode responder por expor essa criança a perigo. Nesse caso, vai de 3 meses a 1 ano de prisão a pena, mas isso apenas depois, né? Porque tem todo um processo criminal a ser realizado sobre isso. A polícia também vai ouvir na tarde de hoje, na 2ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Porto Alegre, a mãe dessa criança, para entender qual a circunstância dessa invasão. Por que a criança estava com o pai, por que ela foi junto, por que ele levou ela na invasão, se a mãe estava no estádio junto da criança, e também entender qual o envolvimento familiar dessa criança. Os pais moram juntos, são separados, como é que funciona, como é que é, para saber se daqui a pouco pode acontecer até uma solicitação de medida protetiva contra esse pai em relação à filha, para não acontecer dele expor novamente, não ter o risco dele expor novamente a criança a esse risco. Tudo vai passar pelas declarações deles, a polícia vai ouvir o que eles têm a dizer na tarde de hoje. É importante também colocar que ele vai responder por lesão corporal leve em relação ao cinegrafista e em relação ao jogador do Caxias, depende que o jogador faça um boletim de ocorrência para a partir daí ele responder. Isso ainda não está definido, o Caxias ainda não fez. Esse torcedor não foi detido, sequer foi ouvido pelo Juizado Especial Criminal no GCRIM, não houve audiência, porque enquanto seguranças estavam no campo tentando conter, evitar confusão, separar a briga, tudo que aconteceu naquele gramado, tem imagem de todo tipo nessa confusão, todas elas lamentáveis, ele simplesmente foi embora. Ele se perdeu na multidão e foi embora. O que se pode divulgar desse torcedor é que ele é membro de uma organizada do Inter, é sócio do Inter e mora na cidade de Canoas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. O nome dele não pode ser divulgado por proteção à criança, né? Para não expor a criança, para que não se chegue à criança, e isso respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas informações de momento sobre esse caso, que vai ainda tomar algum tempo, né? Ele vai ter uma sequência, chegar ao Ministério Público, Poder Judiciário. Internamente, o Inter promete fazer todas as sanções possíveis, até porque esse torcedor é sócio, para que ele responda também no âmbito do futebol. Não possa ir nos estádios, seja proibido, seja vetado de estar presente. Só mais uma situação, até para não me alongar tanto nesse assunto, eu sei que vocês têm outras informações sobre isso.
A menina vai passar por um exame de lesão corporal hoje também, pedido pela polícia, para saber se, além da violência psicológica, se ela também sofreu alguma violência física, porque, bem ou mal, ela participou daquela pancadaria, ela estava no colo do pai, teve que voltar para a arquibancada, né, aos empurrões, correndo, então ela vai passar por um exame de lesão corporal também hoje. Hazan. Atualizações importantíssimas que o Marinho Saldanha traz, inclusive com aspas da delegada aqui na palavra da polícia da reportagem do Marinho, delegada Sabrina Teixeira, da 2ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Porto Alegre, falando um pouco do que o Marinho acabou de dizer, né? Abre aspas, temos que ouvir o casal para entender se eles vivem juntos, apurar as circunstâncias, entender que é necessário algum impedimento, se a criança corre algum risco. Então, pode-se pensar em alguma medida protetiva, se for o caso. Mas ainda é cedo, no primeiro momento, temos que nos certificar que a criança esteja bem, fecha aspas. E aí, também nessa linha, nesse sentido, faz todo sentido fazer esse exame que o Marinho acabou de atualizar para a gente, até para entender do ponto de vista físico, se além da parte psicológica, que isso é algo que é difícil até mensurar, o tamanho do impacto que isso pode ter na cabeça de uma criancinha dessas, para a gente entender e, claro, torcendo para que ela esteja da melhor forma possível. PVC, do ponto de vista do Internacional, você também tinha informações do que o clube pretende fazer a respeito desse caso? O Marinho tocou no ponto, né? Ele pode ser suspenso do quadro social e a tendência é que isso aconteça. O Internacional se defende dizendo que fez todo o processo de averiguação junto com a polícia durante toda a madrugada e durante toda a manhã de hoje já também. Por isso que foi identificado o torcedor, como o Marinho disse, ele não pode ter o nome divulgado em função da proteção à criança, mas ele vai ser certamente expulso do quadro social do Internacional. Agora, essa é a questão do Internacional. Tem uma questão criminal que é fundamental para que você não deixe a sensação de impunidade permitir que se repita o que aconteceu ontem à noite. Que são situações paralelas, embora conectadas, mas que não podem ser excluídas nenhuma nem outra, né? São as duas situações que têm que andar paralelamente, mas principalmente a criminal, Marinho. E também tem a questão esportiva, né? Porque o Inter deve ser denunciado no TJD da Federação Gaúcha de Futebol e pode aí ser punido com perda de até 10 mandos de campo. Mas é importante dizer para o torcedor que essa punição, ela inicialmente ocorre apenas no âmbito estadual. Então, por se tratar de um jogo de Campeonato Gaúcho, o Inter não perde mando de campo na Libertadores ou no Brasileirão. Ele teria que cumprir, caso seja punido, depois de ser denunciado, essa perda de mandos de campo que venha a acontecer no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Então, pensando que o Gauchão na primeira fase tem aí 11 jogos, o Inter pode daqui a pouco perder quase toda... Não são todos em casa, então praticamente todo o Gauchão de jogos em casa sendo tirado do Internacional, por isso que aconteceu. Mas depende, é claro, do todo o processo legal, né? A denúncia ser acolhida, o julgamento, enfim, ao cumprimento de uma eventual pena no ano que vem. Vamos ficar de olho, então, também em todos esses desdobramentos que podem acontecer do ponto de vista esportivo e, claro, do ponto de vista criminal, além da questão do Internacional mesmo no clube, com esse cidadão que invadiu o gramado. E a pancadaria, para quem não viu, começou depois do final da disputa de penalidades, o Caxias venceu, o jogador do Caxias fez aquele gesto de mão no ouvido, né? E aí tudo começou, o que não justifica, tá, gente? Provocação faz parte do futebol, é dentro do âmbito esportivo. Tudo que vai para frente ali, a agressão, aí já extrapola qualquer